This message Quando o Senhor me deu esta mensagem, began in 2000, começou a cerca de 2000. and I just want to tell you a story, what happened to me. Eu gostava de vos contar uma história do que aconteceu comigo. I believe the Lord knows everything. I believe He knows the whole future, everything. Eu acredito que o Senhor sabe tudo e conhece todo o futuro. And I have a friend who is in the States, Eu tenho um amigo que está nos Estados Unidos. and his name is Doug. O seu nome é Dark? Doug. And not Doug. Sim. Dark. And Douglas, yes. And he was a missionary in Germany. Ele é missionário na Alemanha He was the first missionary what I come in contact with, e foi o primeiro missionário com o qual eu tive contacto. and he was the first Christian family who we see the example of a Christian life. E foi a primeira família cristã da qual nós tivemos um exemplo do que é uma vida cristã. Now keep in mind, I was raised up Baptist. I was raised up. Eu cresci como batista. I was religious Baptist, Eu era um batista religioso, but I know I was not saved mas eu não era salvo until in 1999. até 1999. And after I got saved, God right away called me to be a missionary. E depois de ser salvo, Deus chamou-me para ser missionário. And I struggled with this calling many years. E eu debati-me com esse desafio durante muitos anos. I don't want to accept it Eu não queria aceitá-lo, because God get me out from Romania. porque o Senhor me tirou da Roménia. Now I was in Germany. Eu estava na Alemanha. I had a good time and a good life there. Eu tinha bons tempos lá. Later on, I began a company for was 10 years already, E eu tinha começado com uma empresa durante 10 anos. and God bless us. E Deus abençoou-nos. So it was for me very difficult to obey the Lord. Então foi para mim bastante difícil obedecer ao Senhor. But one day in January 2000, Mas um dia, em janeiro de 2000, I was visiting my friend in the States, eu visitei esse meu amigo nos Estados Unidos. and we like to speak to that time and now as well. Nós gostávamos de falar nesse tempo e agora Speak também. about mission, people get saved, and in that time go to the mission field. Falávamos sobre missões, a salvação das pessoas e para missões. And always when he get me out to eat or something, we had this subject: E go sempre- to mission. E sempre que íamos comer, ter alguma refeição, nós falávamos sobre esse assunto, ir para missões. He kind of tried to encourage me Ele to tentava- follow God's calling, Ele tentava encorajar-me a seguir o chamado de Deus. and he knew I had a problem with going and obey God. E ele sabia que eu tinha um problema em ir e obedecer a Deus. We were in a Taco Bell. Nós estávamos num restaurante, See, Taco Bell. Taco Bell, And we were all the way in front on one table, e numa mesa à nossa frente, and we speak. nós estávamos a falar. We didn't see many people there Nós não víamos lá muitas pessoas, because we don't pay attention. porque nós não estávamos a prestar atenção. But suddenly, one lady coming towards us, Mas de repente uma senhora veio na nossa direção and she gave me one napkin with a message. e ela deu-me um guardanapo que tinha uma mensagem. The napkin is this. O guardanapo é este. And on the napkin says, E no guardanapo diz, I don't know, you need to translate that. sim, The power, power o- behind. o poder atrás You- de ti é maior do que Task, what you have to do. a nossa ação que temos que fazer à nossa frente. Well, Onde Deus te guiar, Ele irá providenciar. Leiam Jeremias 29:11 e Salmo 91. So let's open up to Jeremiah Vamos abrir em 29. Jeremias. Jeremiah 29. And it's one verse 11. Jeremiah 29. Jeremias 29, This is a very famous word. versículo 11. 11. Yes. For I know thy thoughts,
Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. We see to the lady, we cannot figure out how she was hearing our conversation. Nós vimos aquela senhora e não conseguimos perceber como é que ela tinha estado a ouvir a nossa conversa. We see her car, she was from somewhere else, not from the States where we was in Georgia. Nós vimos o carro dela e vimos que ela era de algum outro estado e não do estado da Geórgia onde nós estávamos. Until today, E até hoje. I really believe that was perhaps an angel. I don't know. E eu acredito que até hoje que ela talvez tenha sido um anjo. That learned me a lesson on that day. Ela ensinou-me uma lição naquele dia. In those days while I've been working, I thought about this message. E nestes dias em que eu estive a trabalhar, eu pensei nesta mensagem. Because this napkin influenced my life. Porque este The verse guardanapo, that says o that. versículo que ela lá escreveu, influenciou a minha vida. Of course, God did this. I'm positive with that. Not understand me wrong. Eu tenho a certeza absoluta que foi Deus que o fez, não me interpretem de forma But- errada. Either this one was an angel or not, it really doesn't matter. Mas sendo um anjo ou não, isso não importa. But the Word of God influenced my life. Mas a palavra de Deus influenciou a minha vida. So this is how this message get born. Então foi assim que esta mensagem nasceu. The message says, God knows my name. A mensagem diz, Deus sabe o meu nome. And then it follows with one question, did he knows yours? E segue-se com uma pergunta, sabe Ele também o teu? If we go to our text, Se formos para o nosso texto, it says here, we see in the verse 23, vemos aqui no versículo 23, many will say in that day, Lord, Lord. 23 ou 22? 22, excuse me. Versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, We have not prophesied in your name. We don't preach in your name. We don't say things in your name. não profetizamos em teu nome, não pregamos em teu nome, não dissemos coisas em teu nome. And in your name we do many marvelous things. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. And in the verse 23, the Bible, that Jesus Christ himself, E no versículo 23, Jesus Cristo it diz, says here, in the middle of the verse 23, it says, I never knew you. Ele diz, nunca vos conheci. See, when I read this for the first time after that, Quando eu li isto pela primeira vez, and it stick out to me because it say, I knew you, but I forgot you. I knew you, but I don't remember you. It didn't say that. isto ficou na minha mente porque ele não diz eu conheci-vos e esqueci-me, ou conheci-vos e não It me says, lembro. I never knew you. Ele diz eu nunca vos conheci. Let us pray. Dear Heavenly Father, Vamos orar. Lord, Senhor Deus, I need you. eu preciso de ti. Lord, it's not about me. Senhor, não é acerca de mim, It's not about us. nem é acerca de nós. It's about you and your word. É acerca de ti, da tua palavra. Would you please help me? Por favor, ajuda-me. Help the translator. Ajuda a tradução. Open our hearts Abre os nossos corações to understand para perceber the importance of your salvation. a importância da tua salvação. In Jesus' name we pray. Em your nome de Son. Jesus oramos, teu filho. Amen. Amém. What is my name, church? Qual é o meu nome, igreja? What is my name? Qual é o meu nome? Family name. Stefan Kalin, right? Now I have another name. Mas eu tenho outro nome Well, you don't know it. que vocês não conhecem. The truth of the matter is O que importa é that this name is known only to my family and my friends. que esse nome é apenas conhecido pela minha família e amigos. Stefan is my given name for my father. What is called this? When I was young, O Stefan foi o nome que foi dado pelos meus pais quando eu era novo. well, my daddy was not Christian, my mom was not Christian. They was Orthodox. O meu pai e a minha mãe não eram cristãos, eram ortodoxos. The guy, my uncle baptized me, whatever the ritual was, and he gave me this name. O meu Godfather, padrinho batizou-me e deu-me esse nome lá com o ritual que havia na altura. But my mama never liked this name, Mas a minha mãe nunca gostou desse nome and she gave me another name. e ela deu-me outro nome. See, my name officially is Stefan Kalin. That's right. O meu nome oficial é Stefan Kalin, está certo. But the people who knows me Mas as pessoas que me conhecem call me Nero. chamam-me Nelo.
You know why? E sabem porquê? Because I have a special relationship with those people. Porque eu tenho um relacionamento especial com essas pessoas. See, you didn't know my name because some of you didn't have a special relationship with me. Vocês podem não conhecer esse meu nome porque alguns não têm um relacionamento especial comigo. It's exactly this happen with the Lord. E é exatamente isso que acontece com o Senhor. See, God, the King of Kings and the Lord of Lords, knows my name Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conhece o meu nome. because the moment I got saved, Porque no momento em que eu o salvei, He wrote my name in heaven. Ele escreveu o meu nome no céu. He knows think about this, the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of this world and universe, know my name. So Pensem nisso, nobody. o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Criador deste universo, Ele sabe o meu nome. God is interesting to know your name. Deus também está interessado em saber o teu nome. But I have a relationship, Mas eu tenho um relacionamento and now He knows my name since I got saved. e agora Ele sabe o meu nome desde que eu fui salvo. Are you saved today? São vocês salvos hoje? Did you know God? Conhecem vocês Deus? I'm not talking about prayer, this normally prayer, what is that, Heavenly Father prayer or whatever, Eu não pray estou- when I eat and all those. Eu não estou a falar daquelas orações do Pai Nosso ou orar quando se come. I'm not talking about when you come to the church and open the Bible, when the pastor says open the Bible, and Anurag says we're going to read in Mark chapter 7. Eu não estou a dizer quando vem à igreja e o pastor diz para abrir a Bíblia numa passagem, o Anurag lê uma But passagem. I'm talking about this morning, do you know God Mas o que eu falo esta manhã é se vocês conhecem Deus as a personal Savior? como vosso Salvador pessoal, As the King of Kings and the Lord of Lords, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do you know Him? vocês conhecem-no. Many people hear about Him, Muitas pessoas já ouviram falar many sobre people Ele read about Him, e já leram sobre Ele, but they never know Him. mas nunca o conheceram. They don't have a relationship with Him. Elas não têm um relacionamento com Ele, God knows my name. mas Deus sabe o meu nome. A nobody. A nobody. Eu que não sou ninguém. God is interested in knowing your name. Deus também está interessado em saber o teu nome. Now, if you're saved, Mas se vocês são salvos, born again, nascidos de novo, God is interested to have a relationship with you. Deus está interessado em ter um relacionamento contigo. See, when we pray, we're supposed to talk to God Quando nós oramos é suposto falarmos com Deus as Father, como um pai, as a friend, como um amigo, but many times it's just superficial. mas muitas vezes é apenas superficial. Lord, Lord, Senhor, Senhor, have we not prophesied in your name? não profetizamos nós em teu nome? I wasted 10 years of my life Eu desperdicei 10 anos da minha vida because I didn't go early and follow God's calling. porque eu não comecei mais cedo a seguir o chamado de Deus. And God used a lady or angel, doesn't really matter, to remind me E Deus usou uma senhora ou um anjo, isso não importa, para me lembrar to follow God's a segui-lo calling. e seguir o seu chamado. The moment I got saved, God knew my name. No momento em que eu fui salvo, Deus conheceu o meu nome. God knew my past. E Deus conhece o meu passado. And He forgave me the moment I got saved. E Ele perdoou-me no momento em que eu me salvei. God knows the present, what you're going right now, the heartache, what you're going, what I'm going right now. He knows. Deus conhece o presente, as dificuldades pelas quais passamos. Ele sabe tudo isso. He knows your future and my future. Ele sabe o vosso futuro e o meu futuro. He knows where you're going to be 10 days from now, 10 years from now, E Ele 20 sabe years from now. onde é que estarão daqui a 10 dias, a 10 anos, a 20 anos. He knows if you're going to love Him or not. He knows if you accept Him or not as a personal Savior. Ele sabe se vocês o vão amar ou não, se vocês o aceitarão ou não como Salvador pessoal. He knows that Ele sabe disso, because He's all-knowing God. porque Ele é omnisciente. But do you know Him? Mas conhecem-no vocês? Did He knows your name? Look at the verse 23. I never knew you. Conhecem vocês o nome dele? Vejam no versículo 23, nunca vos conheci. What a tragic event here. Que trágico evento aqui. Many Christians or
Sometimes the Bible says they profess to be Christian, but they are not Christians, like I was one. Muitos cristãos hoje em dia dizem ser cristãos, mas não agem como cristãos, como também aconteceu comigo. They are religions, but they are not Christian. They are not follow Christ. They are not saved. São religiosos, mas não são cristãos, não são seguidores de Cristo, não são Their salvos. names is not written in heaven. Os seus nomes não estão escritos no céu. They are not truly Christians. Eles não são verdadeiros cristãos. They say, Lord, Lord, Eles dizem Senhor, Senhor, but He don't know them. mas Ele não os conhece. They don't know Him. They don't know Him. Eles não o conhecem. Look, that's what it says. The task before you, O que diz aqui, a força antes de ti, where God guides, He provides. o que Deus indicar, Ele providenciará. We have so many headaches since we're missionaries. Sorry? Headaches. Nós temos muitas dores de cabeça, muitos problemas enquanto missionários, But God solved all of it. mas Deus resolve todos eles. What he was reading here is coming to be true. 25 years after. O que está aqui escrito é verdade, 25 anos depois. I never thought I'm going to stay before somebody and preach. Eu nunca pensei que alguma vez iria estar perante alguém a pregar. I never like to speak before people. Eu nunca gostei de falar para muitas pessoas. And 25 years later E há 25 anos depois, is nothing what I would rather do than this. não existe nada Something else. que eu gostaria mais de fazer do que isto. God knows my name. Deus conhece o meu nome. He was there when I was born. Ele estava lá quando eu nasci. He is here when I live. Eu estou aqui enquanto estou And vivo. He will be there when I draw the last breath. E Ele estará comigo quando eu der o meu último suspiro. And when I go out from here, E quando eu sair daqui, before He coming, maybe He come back antes da sua vinda, talvez Ele já tenha vindo and He will rapture me. e arrebatado-me. But if not, Mas He se will não- be there when I draw the last breath Senão Ele estará aqui quando eu der o meu último and suspiro bring me to His heaven e levar-me-á para o seu céu, because of Christ. por causa de Cristo e do seu sacrifício. He knows my name. Ele conhece o meu nome. Did He know yours? Sabe Ele também o teu? Did He know yours? Sabe Ele o teu nome? Are you saved? São vocês salvos? Do you know Him? Vocês conhecem-no? Do you try to know Him? Já tentaram Do you conhecê-lo? try to study Him? Já tentaram estudá-lo? If you don't read your Bible, you cannot know how God is. Se vocês não leem a Bíblia, não conseguem saber como Deus é. Many years ago, one preacher was preaching this, Há muitos anos atrás, quando eu preguei sobre isto, and I stay where you stay, so to say. e quando eu estava no lugar onde vocês estão, It goes here and get here out. isto entrou-me num ouvido e saiu pelo outro. But when I begin to study God, Mas quando eu comecei a estudar a Deus, I understand what He was talking about. eu percebi o que ele estava a dizer. And I'm not a great Christian like I want to be, E eu não era um bom cristão como eu gostaria de ter sido, but I try to do my best mas eu tentei fazer o meu melhor, because God knows my name. porque Deus sabe o meu nome. The second point, Em segundo lugar, I am one of His sheep. eu sou uma das suas ovelhas. He take care of me. Ele toma conta de mim. He lead me to the green pasture, Bible says. Ele guia-me pelos verdes pastos, como diz a Bíblia. It's nothing what God will not take care for us. Não existe nada sobre o qual Deus não tomará conta de nós. He knows everything. Ele sabe de tudo. He knows before things happen. Ele já sabe as coisas antes de elas acontecerem. And He will provide for us. E Ele irá providenciar para nós. Pastor, you're special because you're pastor. Pastor, mas tu és especial porque és pastor. No, I am just a sheep. Mas não, eu sou apenas uma ovelha. And He is the pastor. E Ele é o pastor. He is the one who says, come to me and I will give you rest. Ele é aquele que diz, vem a mim e eu dar-te-ei descanso. Man, I need rest. E eu preciso de descanso. Last week we work a lot. Na última semana trabalhámos bastante. I get tired just when I watch those guys working. Eu fiquei cansado só de ver as pessoas trabalharem. But I need rest. Mas eu preciso de descanso. And one day I will rest. E um dia eu irei descansar. I rest spiritually because I know I'm saved. Eu posso descansar espiritualmente porque And sei que sou salvo. And I know He knows my name. E sei que Ele sabe o meu nome. But one day I will rest
physically as well. Mas um dia eu irei descansar fisicamente também. And my shoulder will not pain anymore, O will meu- not have pain anymore, O meu ombro não irá doer hurts mais. anymore. And one day, He will give me a new body E um dia Ele dar-me-á um novo corpo, because He knows my name. porque Ele sabe o meu nome. And my name is written in heaven. E o meu nome está escrito no céu. He said, I will tell you, and the sheep knows my voice, and they will follow me. Ele diz, eu chamar-vos-ei, as ovelhas conhecem a minha voz e irão seguir. John chapter 10, João 10, 1 till 5, please. de 1 a 5. João 10, versículos 1 a 5. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome às suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. In Romania, I see a lot of flocks of the sheep. Na Roménia eu vi muitos rebanhos de ovelhas. And there are two types of pastors. E existem dois tipos de pastores. One stays before, Um que fica na frente and one stays behind. e um que fica atrás. Jesus said, I go before you. Mas Jesus diz que eu vou antes de você. And He says here, He goes before them, and the sheep follow Him. Ele irá à frente e as igrejas segui-lo-ão. Let me ask you this, Deixem fazer-vos uma pergunta. and this is good for me too. E a pergunta é também para mim. Are you a sheep of God? São vocês uma ovelha de Deus? Is He your pastor? É Ele o vosso pastor? He's my pastor. Porque Ele é o meu pastor. And it says here, hey, the sheep knows my voice. E diz aqui que as ovelhas conhecem a sua voz. You know what is His voice? E sabem qual é a sua voz? Bíblia. A Bíblia. Did you know His Bible? Conhecem vocês a sua Bíblia? And look what it says here. The sheep follow Him, for they know His voice. Diz aqui que as ovelhas seguem-no e conhecem a sua voz. Are you follow Christ? Seguem vocês a Cristo? I'm not talking about being perfect. To be? I don't talking about being perfect. Eu não falo acerca de serem perfeitos. I'm not talking about, have no sin, because Bible says if we say this, we lie. E eu não falo de não ter pecado, porque a Bíblia diz que se nós dissermos isso, estamos a mentir. But you intend to follow Christ. Mas pretendem vocês seguir a Cristo? That's the name, the best name for Christians is not Christians, is followers. O melhor nome para os cristãos, não é cristãos, é seguidores. We need to follow Christ. Nós precisamos Christ go seguir Cristo. before us and we follow. E Cristo vai à nossa frente e nós seguimos-lo. He's my shepherd. Ele é o meu pastor. He's my God. É o meu Deus. He's my Savior. É o meu Salvador. He's the one who gives me rest. É aquele que me dará o descanso. He had my name in his mind when he was walking in the Golgotha. Ele tinha o meu nome na sua mente quando ele andou em Gólgota. He had my name in his mind when he was crucified. Ele tinha o meu nome na sua mente quando ele foi crucificado. He had your name as well, and the whole world names in his mind, in Ele heart. tinha o vosso nome também na sua mente e de todo o mundo e também no seu coração. But many people, they are not interested for their name to be written in heaven Mas muitas pessoas não estão interessadas em ter o seu nome escrito no céu, because they think here is better to be somebody than there. porque eles pensam que aqui é melhor ser alguém do que lá. I'd rather be a nobody here and be a God child in heaven. Eu prefiro se não ser ninguém aqui, mas ser um filho de Deus no He céu. is my shepherd. Ele é o meu pastor. And one more last word, one last thing. E uma última coisa, God will call your name in one day. Deus irá chamar o vosso nome um You dia. see, God wants to know your name as a friend, as a child, Deus quer conhecer o vosso nome como amigo, como um filho, as sheep. como uma ovelha. He wants to write your name
in heaven. Ele quer escrever o vosso nome no céu. But many people, they are not interested in that. Mas muitas pessoas não estão interessadas nisso. But I have a bad news for you. Mas eu tenho más notícias para vocês. Your name will come up one day anyway. O vosso nome irá ser chamado um dia, não He importa will como. call you one day anyway. Ele irá chamar-vos um dia. Look at Revelation chapter 20. Vejam Apocalipse, capítulo 20. See, people think they can live forever. As pessoas pensam que podem viver para sempre. Our neighbor she was 95 when I lived at Brantish. O nosso vizinho, quando vivia em Abrantes, tinha 95 anos. I have here a neighbor, he is 94, I think. E agora temos um vizinho com 94 anos. I'd rather die tomorrow and be a Christian follower, a Christ follower, Eu than pref- to live 100 years without Christ. Eu preferia morrer amanhã e ser um cristão do que viver 100 anos sem Cristo. I mean it. Eu digo com sentido. Look at the Revelation chapter 20, Vejam em Apocalipse, capítulo 20, 10, verse 10 until 15. versículos 10 a 15. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. See that, verse 15? Veem, And whosoever, veem o que diz no versículo 15? whosoever included you, everybody who ever live in ground on the earth. Vimos aqui que estão incluídos todos aqueles que vivem na terra. Everybody, name gonna be searched. Em todos aqueles o nome será procurado. If you're Christian, you don't have to worry about that. If you follow, if you're saved, if you're born again. Se são cristãos, não têm que se preocupar com isso. Se são salvos, são nascidos de novo. But if not, your name gonna come up. Mas se não são, o vosso nome também irá aparecer. They're gonna say, I never knew you. E ele irá dizer, eu nunca vos conheci. I'm sorry, I loved you, I died for you, but you never accepted. E desculpem, eu amo-vos e morri por vocês, mas vocês nunca me aceitaram. I'm not talking about here membership, church membership. Eu não falo aqui sobre ser membro de I'm igreja. not talking about here come to church and pray. Eu não falo de vir aqui à igreja e orar. I'm talking about here being saved. Eu falo acerca de ser No, salvo. Jesus Christ is a personal Savior. Conhecer Jesus Cristo como Salvador pessoal. Are you saved? São vocês salvos. If you don't accept it, your name gonna pop up there as a non-saved. Se vocês não aceitarem, o vosso nome constará lá como não salvo. And he gonna say, I never knew you. E ele irá dizer, eu nunca vos conheci. I don't know about you, but I want my name to know by the Lord. Eu não sei acerca de vocês, mas eu quero que o meu nome seja conhecido pelo Senhor. I want when I die, if I die first before the Lord coming, I know that the Lord, I want it, and I know I am. To the Lord come and say, well done, Nelu. Eu quero que quando o Senhor vier, que eu sei que irá acontecer, que Ele Well diga, done. bem You feito, tried the Nel. best, you did it well. Like Paul says, I finished my course. Tu tentaste fazer o melhor. Como Paulo diz, eu terminei o meu caminho, o meu curso. You don't know how long you're going to live. Vocês não sabem quanto tempo viverão. I don't want to scare you. Eu não quero assustar-vos. Because God don't want for you to get saved when you're scared. Porque Deus não quer que vocês se salvem estando God estarem wants assustados. you to realize you're a sinner, and without Christ, if you die, you're going to go to hell. Deus quer que vocês reconheçam que são pecadores e sem Cristo irão para morrer, irão para o inferno. And He wants to write your name in the book of life. E Ele quer escrever o vosso nome no livro da vida. And He will. In that moment, when you get saved, E naquele momento em que vocês forem salvos, your name going to be written down there. o vosso nome irá ser escrito. And it's going to be written in such ink, nobody can delete it. E será escrito numa tinta que ninguém pode apagar. And that book is with God. He will bring it with Him. E esse livro está com Deus. Ele tem-o com Ele. Are you saved? São vocês salvos. Did God knows your name? Conhece Deus o vosso nome.
If you saved, are you follow God? Se vocês são salvos, são vocês seguidores de Deus? When He call you, you follow it? Quando Ele vos chama, vocês seguem-no? Or you gonna be like me? Ou vocês serão como eu? 10 years, I wasted 10 years of my life. 10 years! Eu desperdicei 10 anos da minha vida. I can work 10 years more for the Lord. I could. Eu poderia ter trabalhado mais 10 anos para o Senhor, But I wasted 10 years. mas eu desperdicei 10 anos. And the rest of my life, I will be sorry for that. E durante todo o resto da minha vida eu irei arrepender-me por isso. But you kids, you young children, Mas vocês que são mais novos, you can change that. vocês podem I mudar. cannot anymore. This is it. It's gone. Eu já não posso alterar isso, But you can. mas vocês podem. If you're not saved, you can get saved today. Se vocês não são salvos, vocês podem salvar-se hoje. If you're a lady, we have a lady. If you're a man, we have a man. Temos senhores e homens para falar convosco. And we can show you from the Bible how to get saved. E podemos mostrar-vos na Bíblia como ser salvos. Because we don't save people. Porque nós não salvamos as pessoas. God saved people. Jesus Christ saved people. É Deus que salva as pessoas e Jesus Cristo que We salva as just pessoas. show you from the Bible what the Bible says. Nós apenas vos mostramos na Bíblia o que diz a Bíblia. So you're not taking our words for it, you're taking God's word for it. Para que vocês não usem as nossas palavras, as palavras de Deus. Every head is bowed. Toda a gente com a cabeça curvada. Nobody look right or left. Que ninguém olha à sua volta. It's just between you and God. Só entre vocês e Deus. Are you saved today? São vocês salvos hoje. Do you give God the glory for that? Já deram vocês glórias a Deus por isso? Did you see it says, not because of what we did, it's because of what God did. Não é por causa daquilo que nós fizemos, mas por causa do que Deus fez. Brother Anurag was speaking in the morning, the same thing. O irmão Nurag falou durante a manhã a mesma coisa. But if you are saved, then give God the glory. Mas são salvos, deem a Deus a glória. Give God the glory. Deem-lhe a Ele a glória. Because He is the one who saved you. Porque Ele é aquele que vos salva. Now, if you're not saved, Mas se não são salvos, you can get saved today. vocês podem ser salvos hoje. It's nothing, mystical or any hard working, whatever. Não é nada místico ou difícil. It's just a simple acceptance in your heart. É simplesmente por aceitarem no vosso coração. And when you do that, E quando o fizerem, God will save you. Deus irá salvar-vos. Because He cannot lie. Porque Ele não pode mentir. And He promised when somebody call for His name, He will get saved. E Ele prometeu que quando alguém chamar o seu nome, Ele irá salvá-lo. Perhaps somebody here says, I'm not saved, Pastor. Nobody look around. Talvez alguém aqui que diga que não é salvo. Nobody look around. Ninguém olha à sua volta. Pastor, I'm not saved, but I want to get saved. Pastor, eu não sou salvo, mas eu quero salvar-me. Because I want to be with God. Porque eu quero estar com Deus. I want to accept His blood for my sin. Eu quero aceitar o seu sangue pelos And meus I'm a pecados. sinner. E eu sou But I pecador. want to be saved by grace. Mas eu quero ser salvo pela sua graça. Not for my works. Não pelas minhas So obras. I cannot say that I'm good. Para que eu não possa dizer que sou bom. Somebody here, Pastor, I want to get saved. Alguém aqui que diga, pastor, eu quero ser salvo. Pastor, I am religious like you were, but I want to get saved, Pastor. Today is the last day. I want to get saved Eu today. quero ser salvo hoje.